para todo mundo! Seja bem-vindo a mais uma semana de videoaula marota e deliciosa de história, que é a matéria mais maravilhosa desse planeta, desse Brasil, quiçá de todo o universo, após ser destruído e revivido por Thanos. Não, pensando bem, quem destruiu foi Thanos, mas quem reviveu foi os Vingadores e tal. Mas aí há contraversões que não cabem neste momento, porque hoje é dia de fazermos uma belíssima introdução sobre governos totalitários, que vai ser a nossa próxima matéria da nossa apostila 2. Fica ligado nesse recado. A sua apostila já está disponível na secretaria da escola, então pede papai, pede a mamãe, ou vovô, ou a titia, ou às vezes tem um cachorrinho adestrado que consiga fazer isso, não tem problema. Vai lá na escola, pega a apostila 2, que na próxima semana eu já vou estar com ela aqui, ó, play, só no sublinhamento. Não sei nem se essa palavra existe. Mas é isso aí. Mas para que a gente entenda de verdade o que foram os governos totalitários, os principais, né? Nazismo, fascismo, salazarismo, dentre outros importantes, nós precisamos entender de fato 3 conceitos que eu puxei aqui, que são mais importantes para a gente hoje. Aliás, eles são fundamentais, que a gente entenda eles, né? Para nossa vida em sociedade, para nossa formação enquanto seres humanos, tudo bem? Então fique ligadinho. O primeiro é a liberdade de expressão. O segundo é qual que é a importância do poder judiciário, que você sabe que no Brasil, e aqui nós temos então 3 poderes, que é o poder legislativo, o poder judiciário, o poder, nossa, viu o 4 dedo doido aqui, o poder executivo, esse mesmo. Então a gente está falando dos poderes políticos que regem aqui o nosso país. Então, a importância de ter um poder judiciário. E terceiro, o que significa viver a democracia, para além daquela coisa que a gente já falou, já ouviu muito na vida, que é votar, poder ser votado, blá, blá, blá. Mas então vamos lá para a gente entender essa história toda, começando do começo. O que significa liberdade de expressão, só que de uma maneira mais ampla? Pensa aqui comigo. Liberdade de expressão não é só o direito que você tem de poder chegar ali na padaria do seu Zé e falar: seu Zé, eu não gosto do seu pão. O seu pão é muito horroroso. E eu não gosto porque o seu pão é um pão esquisito. Não, não é só esse direito que você tem e do seu Zé não poder te matar por isso. Olha só, liberdade de expressão é você ter direito completo, legal, garantido pela Constituição, ou seja, garantido pela lei, de poder viver a sua completa individualidade. Isso quer dizer que você, enquanto ser humano, tem o direito legal garantido por lei, porque nós vivemos em anota isso que é muito importante, Estado democrático de direito. E essa palavra Estado aqui é com letra maiúscula, quer dizer que estou representando toda uma entidade governamental e política, beleza? Então, a liberdade de expressão é aquele direito de você poder viver a sua individualidade, expressar a sua individualidade, sem que outra pessoa, ou principalmente o governo, possa vir te matar porque você discorda do que aquela pessoa, do que aquele governo pensa ou acha melhor, tudo bem? Então, a liberdade de expressão, ela te dá o direito de se manifestar, de dizer a outras pessoas como você pensa, como você se sente, qual é a sua preferência religiosa, qual é a sua preferência política, qual é a sua preferência musical, e assim sucessivamente falando, mas, sobretudo, te dar o direito sim, de não morrer por conta dessas preferências, de não ser atacado no meio da rua por conta dessas preferências, do governo simplesmente olhar para uma organização, um grupo qualquer e falar: não gosto desse grupo aqui, manda matar que eu não quero que ele exista mais. Isso é uma das principais condições dentro de uma democracia. Opa! E aí nós vamos ao nosso terceiro conceito. Mas, professora, se eu pular o segundo, vou rapidinho. Porque democracia, gente, além de ser aquele direito que a gente tem de votar, que não são só de 4 anos, são de 2 em 2, porque a gente vota para presidente, senador, depois a gente vota para prefeito, vereador. Então, a cada de 2 em 2 anos, acaba que a gente tem que ir lá exercer a obrigatoriedade do nosso voto, tudo bem? A democracia não é só essa participação democrática, onde a gente visa fazer com que todas as parcelas e grupos da sociedade sejam representadas, sejam ouvidas através do voto, e aí o voto da maioria ganha. Não é só isso. A democracia significa dizer que eu tenho também em mim a possibilidade de mudar a minha realidade social e política. Isso significa dizer o quê? Que num
governo democrático, você tem a oportunidade e a chance de estudar, de entender sobre política, de entender sobre vida e de tudo mais, e mudar a realidade que te cerca, por exemplo. Então, se aí no seu bairro tem muito alagamento, por exemplo, que a gente sofre muito aqui em Cobilândia de Merilândia, o sistema democrático garante que a gente, por exemplo, se associe no centro comunitário, ou seja, vá todo mundo lá, faça um abaixo-assinado e requeira ali uma reunião com o prefeito para que ele venha aqui e tome uma providência em relação ao alagamento de Cobilândia e assim sucessivamente. A gente tem esse direito. Mas por que a gente tem esse direito? Porque a gente vive num regime democrático. Professora, quer dizer que em outro tipo de regime autoritário, ditador, quer dizer que isso não pode? Exatamente, não pode. Então a democracia, além de ser o exercício do voto, né, expressa através do voto, ela é o direito da gente viver numa sociedade em que nós, enquanto cidadãos, temos o direito e temos o poder nas nossas mãos de mudar a nossa realidade social sem que venha o governo de cima para baixo e mande nos prender. Sem que venha o governo de cima para baixo, porque não gostou muito daquela reivindicação que a gente está fazendo e mande nos matar. Como acontece, por exemplo, em regimes ditatoriais e em regimes autoritários, que nós vamos estudar no nosso próximo capítulo da apostila 2. Mas aí, quando eu falo sobre tudo isso, eu te faço uma pergunta, meu querido aluno, minha querida aluna. Quem garante, então, esse processo, esse julgamento, onde o governo não gostou e eu fiz, e aí o que acontece? Exatamente nós termos um poder judiciário independente. Isso quer dizer que o poder judiciário, que são os juízes, são aquelas pessoas que julgam a lei e tudo mais, elas não estão submetidas à vontade do governante. Elas não estão presas à vontade de um sistema político ou de um partido político em si. Ele está ali de maneira neutra para analisar os lados, olhar a lei, o que está lá na Constituição e falar, não, peraí, isso está na Constituição, esse sujeito tem direito de reclamar. Então você, ó, não pode ir lá matar ele não, hein? E outra coisa, sabe o que é mais importante ainda? Isso te dá a garantia de, se por acaso você for acusado de algum crime, você poder se defender. O que não acontece em regimes antidemocráticos, por exemplo. Quer dizer que se por acaso o Joãozinho, seu vizinho, aquele menino pé no saco que te fez bullying a vida inteira na escola, é agora aliado de um governo ditador. Vamos dar um exemplo, hein? Aí ele olha para você e pensa, caramba, cara, agora é a minha chance de acabar realmente com o sujeito. Aí ele vai lá e chega para a polícia e faz uma denúncia, chega para o governo e faz uma denúncia falando que você matou o menino que só tava pipa na porta da sua casa. Se você vive num governo antidemocrático, e esse camarada que fez essa acusação, ele é parte do governo, ele tem ali aquele conchavo com o governo, a chance de você ir preso ou ser morto é grande, porque não vai ter um processo judicial por aquilo. Porque a ditadura, os processos e os governos autoritários, eles simplesmente, por si só, o poder está na mão deles e eles decidem quem que está certo e quem está errado, pura e simplesmente conforme as suas vontades, conforme aquilo que é interessante para si. Agora, com o judiciário independente, com o governo onde nós temos o direito de sermos julgados e provar a nossa inocência, nós podemos falar, não, peraí, não, esse garoto aí tem uma implicância comigo na escola, desde pequenininho. O que ele está fazendo é de interesse. E que você tente provar a sua inocência verdadeiramente dito e que esse poder, não atrelado aos interesses de outras pessoas ou de outras coisas, possa decidir em busca da verdade de fato e fazer a justiça. Então, queridos, esses conceitos que eu estou falando para vocês aqui, eles são extremamente importantes, porque a história, ela nos ensina o que aconteceu no passado e nos mostra o que às vezes nos leva a coisas boas e aquilo que às vezes nos leva às coisas ruins. E a gente não perceber isso que eu falei por enquanto, que é a liberdade de expressão no sentido mais amplo, que é o poder judiciário entendido no poder mais amplo, que é a democracia entendida como uma ação de forma mais ampla, faz muitas vezes a gente estar vivendo uma situação que depois lá na frente a situação vai estar nos livros de história e a gente vai pensar, puxa vida, quer dizer que naquele momento eu estava passando por uma situação que a história já tinha mostrado como era, mas eu não tinha consciência dela porque eu não tinha conhecimento. Então, o conhecimento é extremamente importante. E sobre todas essas coisas, eu queria deixar mais um detalhezinho que eu estava esquecendo de falar, mas me lembrei, que é a importância da imprensa para um sistema democrático. Porque a gente está vendo, desde lá do 8º ano, que o marketing, as propagandas estão extremamente presentes na nossa vida. Que é exatamente isso, por exemplo,
que vai impulsionar a grande produção dos Estados Unidos lá no American Way of Life, falei certo? Não sou boa em inglês, confesso. Que vai gerar esse slogan, aquelas grandes propagandas, igual a gente estudou, igual a gente viu. Lembra-se disso? Mas aí a gente está falando da parcela da comunicação que trata da publicidade. Mas agora eu vou falar da parcela da comunicação que trata da imprensa propriamente dita, que a gente entende como jornal. E por que ele é tão importante para a democracia? Exatamente porque a função dos jornais é de trazer para nós, população comum, as verdades que nós não temos conhecimento, que grandes poderes querem esconder. E poderes que eu digo não são só os poderes do governo propriamente dito, mas são poderes das grandes instituições que muitas vezes escondem a verdade para nos oprimir e para manter a desigualdade social. Então, ter uma imprensa livre que possa dizer, que possa falar as coisas que às vezes os governos e as grandes instituições tentam esconder, é garantir para a população que ela tenha ferramentas necessárias para analisar a realidade que ela está vivendo e aí também mudar aquilo que ela vive. Então, se a gente não tem uma imprensa, ou seja, aquelas pessoas que trazem uma informação segura para nós, como que nós vamos analisar a nossa vida? Como que nós vamos analisar o que está acontecendo à nossa volta para que a gente tome decisões futuras certas e coerentes para melhorar a nossa vida? Entendem? Então, para que uma democracia de fato exista, é necessário que os jornais e que a imprensa seja livre e tenha a sua liberdade de expressão, como eu disse antes. Então, se a gente tem governos ou líderes que atacam diretamente a imprensa, quando a imprensa começa a trazer aquelas verdades que não são tão bacanas de serem divulgadas assim, a gente tem um líder que está caminhando para sentidos antidemocráticos. Percebem? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente tem, sei lá, um presidente de um país ou um governador que começa a fazer besteira, vamos citar o exemplo aí, vem a polêmica aí do mensalão lá quando o Lula foi presidente do Brasil. Se a gente tem um governo que quer abafar a imprensa, que quer dizer que aquilo é mentira, ela pode ir lá e cortar a concessão daquela imprensa que tem o direito de televisionar as coisas, como a Rede Globo, por exemplo. Mas se ele fizer isso, ele está sendo um líder antidemocrático. Porque por mais que aquelas notícias atinjam ele, se ele é um líder que defende a democracia, ele não pode fazer isso, porque é um direito nosso ter as informações. Se fez errado, o problema é seu. A gente tem que saber o que aconteceu. Agora, se eu tenho um líder que começa a atacar a imprensa e começa a dizer que ela é mentirosa e começa a querer cortar as aparas que a comunicação tem a liberdade de expressão, a gente tem um líder que está tomando atitudes antidemocráticas. Entenderam? Então, olha só, conceitos importantes da nossa videoaula de hoje. Liberdade de expressão, que é o direito de a gente viver a nossa individualidade da maneira mais ampla possível, poder se manifestar nas nossas diferenças e sermos respeitados por isso. O poder judiciário, muito importante, que garante a gente se defender de acusações feitas e provar a nossa inocência. E a democracia, no sentido da gente poder ter o direito legal, constituído, de mudar a nossa realidade. Então, isso são conceitos importantíssimos, porque só sabendo deles e entendendo eles que nós vamos poder, primeiro, analisar coerentemente por que o fascismo, o nazismo e todos esses outros governos totalitários que nós vamos ver foram ruins. Por que nós temos que correr de coisas parecidas com aquilo? Segundo, para que a gente tenha ferramentas hoje em dia, aqui em 2020, para analisar a realidade que nós estamos vivendo. Poxa vida, nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de uma crise política, no meio de uma crise econômica, e se a gente não tiver ferramenta, ou seja, conhecimento sobre os conceitos para analisarmos as informações que têm chegado até nós pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo jornal, nós vamos ser meio que um monte de marionete indo para um lugar, indo para o outro, sem saber o que fazer. Então, conhecimento sobre esses conceitos e entendemos que nós somos uma classe que não toma lá por cima da carne seca é extremamente importante para que a gente não seja feito de bobo. E mais, para que a gente proteja o nosso país de regimes não democráticos, tudo bem? Então, eu fico por aqui. Essa aula foi riquíssima, eu achei. Um beijo, até semana que vem.